Às vezes, erros como o do bezerro de ouro podem ser a porta e oportunidade para a gente descobrir o caminho do perdão, o caminho da Teshuvá. Shalom, sou Israel Tvorek e esta é a porção semanal para Parashat Shavua Kitissá. Kitissá significa e contarás, fala do recenseamento. E por quê? Porque a gente vai ver a descrição do pecado do bezerro de ouro sendo como se fosse um sanduíche. Hashem não quer expor o povo hebreu a uma vergonha. Então ele coloca legislações antes, envolvendo o recenseamento, conta aqueles episódios, e logo após fazer isso ele vai nos entregar novas regras, vai nos entregar normas que vão fazer a gente renovar cada vez mais forte a nossa relação com a divindade. O resumo dessa paraxá, assim, que é muito enorme, ela é muito grande, ela é diversa, ela é abrangente, né? Ele começa com a ordem de Deus, né, para mostrar, para fazer um recenseamento, né, coletando uma contribuição igual da medida de um meio shekel de cada adulto do sexo masculino entre a idade de 20 e 60 anos, que era considerada a idade militar. Esses ganhos vão para o Mishkan, que é o tabernáculo. Deus descreve para Moshe o altar, Kior é um lavatório e a base na qual os Kohanim vão santificar suas mãos e pés antes de servirem ali no tabernáculo no deserto. E também é discutido o azeite para unção, que seria usado para santificar os vários utensílios, né, para uso normal ali no templo. E a seguir a gente tem a receita para o Ketoret. O Ketoret é um incenso aromático a ser queimado 2 vezes ao dia. E Hashem designa Betzalel, da tribo de Judá, e o Holiav, da tribo de Dan, para supervisionar a construção do Mishkan que estava para ser iniciada. A mitzvah do Shabat é então repetida para divertir a nação de que mesmo a construção do Mishkan não suplanta a observância do dia do descanso. E a Torá também retorna para a narrativa da revelação no Monte Sinai. A partir daí é que a gente vai ter a descrição do problema do bezerro de ouro, né, e descreve então o terrível pecado do bezerro, né? Então Hashem atende as preces de Moshe Rabbeinu. Moshe pede o quê? Ele pede que os filhos de Israel sejam poupados, sejam perdoados, né, pela sua grave transgressão. Moshe desce da montanha com as 2 tábuas dos 10 mandamentos e a testemunha uma parcela da população dançando ao redor do bezerro de ouro. O que ele faz? Ele quebra essas tábuas, queima o ídolo e inicia para a gente o processo de arrependimento, tanto de si próprio, como do povo, como líder, e também de como fazer esse relacionamento dele como líder ser restabelecido com o povo, e também da naturalidade do relacionamento com o Criador ser reconstruída. E todo esse trabalho vai ser descrito nessa paraxá, conforme a gente vai descrever agora ao longo do vídeo. A gente também tem nessa paraxá que Deus anuncia que a sua presença não poderia residir sem essa naturalidade, sem essa tranquilidade que precisa existir em qualquer relacionamento. Então a gente também vai descrever como isso é reconstruído. Mas é um processo gradual. A gente vai ver que o Moshe vai ser forçado a mudar temporariamente a tenda onde ele mora, né, para fora do acampamento, para que Deus continue pelo menos a se comunicar com ele, que não participou do pecado do bezerro. E Moshe sobe novamente para a montanha para rezar para que Deus perdoe o povo hebreu. E ele desce, busca sob a sua tenda novas pedras, né, de safira, que a Hashem indica para ele, que lá estavam. E a partir dessas Deus vai escrever novamente as leis, né, que vão ser entregues ao povo hebreu. Portanto, a gente tem as segundas tábuas, que serão entregues no dia que a gente conhece hoje como o dia do perdão, que é o dia do Yom Kippur. Como resultado disso, ocorrem várias revelações que antes não se tinha. Por exemplo, a face do Moshe Rabbeinu vai aparecer resplandecente, e ele nem tinha se dado conta disso. Vamos falar um pouco mais disso? Vamos nessa. Bem, após o pecado do bezerro de ouro, o povo judeu é contado, que Deus manda contar ao povo de Israel. E por que ele faz isso? A mitzvah de contá-los foi, na verdade, dada para Moshe mais tarde, após o pecado. Só que ela é recordada na Torá antes da narrativa do pecado, né? Porque muitos judeus morreram nessa praga ocorrida logo após o pecado do bezerro de ouro. Então, Hashem queria determinar o número de sobreviventes.
É mais ou menos assim, é um fazendeiro que aprecia muito o seu rebanho, que ele adora, mas um dia uma peste, Deus livre, atinge. Então, depois dessa devastação, o proprietário manda a gente contar novamente quantas ovelhas sobreviveram. Então, apesar de que Deus, claro, é onisciente, onipotente, sabe quantas são, ele gosta tanto do povo, ele faz isso para beneficiar os que agora prosseguem vivos, né? E também para mostrar o quê? Para os outros povos que estavam dizendo que o povo hebreu, apenas 40 dias após terem recebido a revelação do Monte Sinai e ter pronunciado na Sevenishma, né? A gente vai fazer e depois a gente escuta, quer dizer, a gente primeiro cumpre o que Deus manda e depois a gente entende, eles já estavam fazendo um ídolo. Mas a gente já vai ver o que aconteceu, por que o povo judeu dá uma resbalada, como a gente fala no sul, como é que o povo judeu consegue dar uma tropeçada dessas. O que aconteceu? Então, para Deus refutar essa afirmação dos idólatras, ele diz o seguinte: ó, contem as cabeças do povo de Israel, contem as cabeças do seu povo, significando o quê? Moshe, é o teu povo, é o meu povo, levantem essas cabeças, ou seja, cada um dando meio shekel, cada um dando, não está dando uma fortuna, está dando uma quantia igual, pequena, mas para todos, para mostrar o quê? Que todos têm um valor intrínseco e que ninguém é inteiro, cada um é uma metade, e quando a pessoa se sente uma metade, ela quer ser preenchida com a divindade, então isso deixa a gente sempre aberto para o relacionamento com o Criador. Isso é fantástico. Então, esse procedimento é feito através de moedas. A gente vê que uma época de prosperidade, teve épocas, por exemplo, como o do rei Saul, onde o povo estava com dificuldades, a contagem foi feita com pedrinhas, depois o povo volta a enriquecer e volta a ser contado através de outros tipos de bens. O que importa é que cada pessoa é muito valiosa para o Criador. E então, a gente vai ver que essas moedas de meio shekel, que eram de ouro, serão fundidas, moldadas como encaixes que vão servir para fixar as vigas que vão suportar o tabernáculo. O tabernáculo é o local onde tudo se conserta. É genial isso. A doação de meio shekel de cada judeu não foi uma missão instituída unicamente então para aquela vez em consequência do pecado, mas sim estabelecido como uma doação anual permanente que se faz nessa época, justamente nessa época um pouco antes de Purim. Na época do templo se compravam os animais para as oferendas da comunidade, para que todo o povo de Israel pudesse sempre se considerar como parte do que está acontecendo no templo, né? Isso defende a comunidade inteira, cada um dando um pouquinho de si. E quando o templo sagrado estava de pé, tomara que ele seja logo reconstruído, era realizada uma proclamação a cada ano no primeiro dia desse mês de Adar, ou seja, desse mês de Purim, em toda a cidade de Israel, recordando a todos para que preparassem um meio shekel para o templo sagrado. Ou seja, a coleta em si, ela acontecia bem nesse mês, entre o primeiro de Adar e o primeiro de Nissan. E por que esse mês foi escolhido como época da coleta do shekalim do povo de Israel? É porque Deus previu que o malvado Amã, aquele que ia ser o arqui-inimigo da rainha Esther, daria para o Hashverosh 10.000 quicar de prata em troca do direito de fazer o que quisesse com o povo hebreu. A gente não pode se esquecer que ele era descendente de Amalek, portanto descendente de Zav, era gente que já tinha mágoa do povo hebreu desde a época do Jacó. A gente pode olhar para as Shelta anteriores se você está com dúvida sobre esse assunto. Então a gente vê o que, como ele tinha feito essa oferenda para o rei Hashverosh para tentar exterminar o povo hebreu, Deus diz o seguinte: que as doações dos meus filhos antecedam aos subornos dos malvados como Amã. E isso é que vai salvar o meu povo da mão dos inimigos. Ou seja, isso também implica que o povo hebreu é extremamente generoso, extremamente dado a fazer caridade. Quem não sabe de todos os trabalhos beneficentes que o povo judeu faz, é só chegar mais perto de uma comunidade e vai ver como boa parte da ocupação do tempo dos hebreus é tentar ajudar o próximo. E a gente vai ver também então que o shekalim, ou seja, o plural de shekel, o plural dessas moedas, atendiam para dois propósitos: renda para o tabernáculo, para o templo sagrado, também como meio de fazer o censo, pois Hashem proíbe de contar diretamente os hebreus, para que a bênção divina não vai ficar pairando sobre algo que é contado ou medido. Na realidade, o Criador sempre, ele como é infinito, ele quer nos ajudar infinitamente. Se a gente ficar só se baseando na nossa contabilidade humana, a gente fecharia a porta para ele nos ajudar além da medida do racional. A gente deve ter sim um controle sobre as coisas até onde a gente alcança, mas sempre deixar a porta aberta, lembrar que a gente não passa de um meio shekel, que sempre há algo a mais que a gente não contou, que a gente não conhece. Então por isso ele fala, ó, conta através de maneira indireta, conta através da renda das pessoas, conta através
das doações das pessoas, mas não contar exatamente as cabeças. Isso é muito importante. Quando os reis judeus costumavam fazer o censo da população, eles cuidavam para não transgredir, portanto, isso, e o rei Shaul vai usar pedrinhas que seja, mas não vai ficar contando as pessoas por cabeça, né? Quando todos se tornam ricos, as pessoas vão passar, por exemplo, a ser contadas através do número de ovelhas que elas têm. A gente agora fala da ordem de fazer um lavatório, que a Hashem ordena uma grande pia especial de cobre, né, com bicos, fosse construída e colocada no pátio do tabernáculo. Isso daqui foi feito com o quê? Foi feito com os espelhos das mulheres hebreias que o seu autossacrifício, mesmo sob a escravidão do Egito, estavam sempre se embelezando para que o povo judeu pudesse crescer e aumentar. E nesse mérito, todo o trabalho do templo, antes de mais nada, era feito à base de cobre, do cobre dos espelhos que elas usavam para se embelezar. É fantástico. E também é uma demonstração de sensibilidade extrema de Hashem, de Moshe, valorizando tudo que a pessoa tinha era esse cobre dos espelhos, vai ser muito bem-vindo e vai ser a base do serviço no templo, porque é o seguinte, a alma de toda pessoa judia, a alma de toda pessoa, na verdade, é muito simples. E se a gente ativa essa simplicidade, a gente também aperta o botão da unicidade divina. Seja simples, seja direto com o Criador, tenta sempre olhar ele nos olhos, que de fato também vai ser refletida essa simplicidade e a vida da gente vai ser muito fluida, vai ser muito abençoada. A gente agora fala também da hora de preparar o óleo para a unção, ou seja, esse óleo para a unção foi preparado, a unção seja para que os sacerdotes e também os reis de Israel fossem abençoados através deste óleo muito puro, e ele foi fabricado através também de uma mistura de especiarias, especificando seu peso e volume. Cada especiaria foi moída separadamente, então as especiarias foram misturadas e socadas em água, né, para que o seu aroma fosse absorvido pela água. Óleo de oliva então era adicionado para a água e a mistura fervida até que a água evaporasse e somente sobrasse o óleo perfumado. Então, este óleo, aquele óleo para unção, foi preservado num frasco e foi usado para a unção dos sumos sacerdotes e reis da dinastia de Davi, na consagração do tabernáculo. Todos os seus utensílios também foram ungidos com este óleo. E é uma coisa extraordinária, porque apesar de Moshe ter preparado apenas a quantidade de pouco mais de 4 litros, essa quantidade milagrosamente foi o suficiente para todas as próximas gerações. Ou seja, esse mesmo óleo ainda foi usado na época do segundo templo sagrado. O frasco contendo este óleo foi escondido na época da destruição do templo e, segundo a tradição, será devolvido para a gente na época da revelação, na época que a gente receber o Mashiach, o Salvador, que vai ser o líder da humanidade na época vindoura da redenção. A gente deve observar também que era proibido produzir uma mistura de especiarias nas mesmas exatas proporções desse incenso, né, pois realmente é uma receita muito, muito especial e santa. E os próprios ingredientes dessa receita não são exatamente o que a gente acha que se trata, mas sim expressões cabalísticas muito profundas de forças que representam todo o relacionamento do Criador com a criação e que, portanto, fazem a gente perceber que é Deus quem está mandando no universo. A gente vai ver também que Betzalel é designado como construtor do tabernáculo, Aholiav é o seu assistente. Portanto, Moshe é informado da construção do tabernáculo, depois do pecado do bezerro de ouro, ele fica sabendo como tudo deveria ser feito, mas ao mesmo tempo o Criador fala que apesar de ter sido apresentado para você, Moshe Rabbeinu, todo o diagrama do tabernáculo, a estrutura de todos os seus componentes, não é você quem vai construí-lo, mas sim o teu papel é de ser líder e não artífice. Ou seja, o rei reina porque tem um povo. Então, a pessoa do povo que vai construir o tabernáculo, quem tem esse talento é o Betzalel, filho de Uri, filho de Hur, que é o designado para essa tarefa. E quem foi Hur? Foi uma pessoa que foi assassinada durante o incidente envolvendo o pecado do bezerro de ouro. Ele falou, mas como é que vai ter uma idolatria dessas e tudo mais? O povo do Erev Rav, ou seja, aqueles egípcios convertidos por interesse aos judeus, eles vão só para poder fugir do Egito, eles acabam o assassinando para poder estabelecer uma idolatria. Então, a gente vai ver, e no mérito dele ter morrido em santificação do nome divino,
né, o descendente de Bezalel, é que acaba tendo a revelação de como realizar o trabalho da construção do tabernáculo. E a gente vai ver quem era Bezalel, portanto, ninguém menos que o bisneto da Miriam, a irmã de Moshe, né? E ela foi recompensada com um descendente sábio, entendedor, né, que sabia como construir o tabernáculo.